Olá, mais um TVU Esporte para vocês. Eu quero desejar boa noite às Letícias que estão nessa bancada, Medeiros e a Maria. Estou aqui com a minha xará hoje, muito emocionada por esse momento. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. É isso, e hoje no programa vamos falar da derrota da Potiguar Claudinha Gadelha no UFC 231. Teve sorteio dos grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, que vai acontecer na França. A Copa Libertadores da América de Futebol, enfim, tem o seu campeão. O River Plate conquistou a taça pela 4ª vez. E veja também, a Digicom chegou à sua 3ª edição só esse ano e desembarcou aqui em Natal com a maior premiação da região para os times participantes dos esportes eletrônicos. TVU Esporte está no ar. Um projeto social realizado na cidade de Monte Alegre promove a transformação social de jovens e adolescentes através da paixão pelas artes marciais. A matéria é de Aline Braga. Os meninos começaram cedo no esporte. Rafael tem 22 anos e teve os primeiros treinos ainda com 15. Já Ítalo, agora com 16 anos, começou com apenas 10. Um dia eu saí da escola, estava em educação física, né? Aí eu avistei o professor, eu não sabia o que era, nada. Aí ele chegou em mim e perguntou quantos anos você tem. Eu, 10. Ele falou, você sabe lutar alguma coisa? Aí eu disse, não. Ele disse, eu dou aula de Muay Thai. Aí eu disse, aonde? Ele disse, ali no Centro Cultural, me procure lá mais tarde. Aí pronto, aí depois desse dia eu cheguei na academia, lá no Centro Cultural, comecei a treinar, pronto, peguei gosto. No meio de tantas dificuldades e da desigualdade social, a vida de Ítalo e de Rafael poderia ter sido outra. Mas foi aqui, nessa academia, que a vida dos meninos foi transformada através do esporte. Eles chegaram aqui para ter aulas com um professor de Muay Thai, Jiu-Jitsu e MMA, conhecido como Lula Pitbull. Os treinos são gratuitos através de uma parceria com um projeto social para crianças e adolescentes, idealizado pelo tenente da Polícia Militar, Jean Lima. Como sou faixa preta de Jiu-Jitsu e sou oriundo de um projeto social em Fortaleza, que inclusive foi o que despertou a minha vocação em ser um policial militar, aí eu tive essa iniciativa, porque como policial militar e também como um aluno de um projeto social, eu acredito que o esporte é um instrumento de transformação social. Haja vista a minha vocação policial militar, ela foi despertada dentro de um tatame. O professor e treinador que tem preparado os meninos para as competições se tornou bem mais do que isso para os dois. O professor Lula para mim é um segundo pai, uma pessoa muito boa, uma pessoa que fez parte da minha vida e ainda faz, né? Para mim um segundo pai, a melhor pessoa. E o sentimento é o mesmo para Lula Pitbull. Ele e os lutadores usam esse sobrenome para mostrar que são uma família e que transformações positivas podem acontecer quando se tem incentivo. Pitbull é uma espécie de animal que o povo tem medo. E eu estou mostrando para o povo que o nome Lula Pitbull traz carinho para o povo, principalmente para Monte Alegre. Para o treinador e para o tenente, resta o orgulho de ver os dois chegando tão longe. Isso é gratificante, porque eles são meninos do interior. Aí se não fosse o projeto social, se não fosse a parceria com a academia do professor Lula, a gente não sabia. Então ter a oportunidade de estar lá vendo isso, que foi uma porta que a gente conseguiu abrir e eles estão dando continuidade, isso é até prazeroso. Você está ali, você se espelha ali, que poderia ser você ali. Tá aí, são projetos que mudam as vidas das pessoas, né? E neste último sábado aconteceu o UFC 231. Teve a luta da brasileira Claudinha Gadelha contra Nina Ansaroff. A vitória ficou com a lutadora norte-americana. A disputa encerrou o card preliminar do evento, em Toronto, no Canadá. Dona de 4 lutas consecutivas no UFC, Nina aproveitou o cansaço da adversária e triunfou em uma luta definida pela decisão dos juízes. Mas vale destacar que a moçoroense, apesar de não ter levado a disputa, é a número 3 do ranking peso palha. Tá aí a Claudinha, né? Poderia ficar mais perto da luta do cinturão, mas teve essa derrota, uma triste derrota, porque Claudinha é um grande talento aqui do nosso estado. Exatamente, né?
A gente viu aí que a Nina ganhou por decisão unânime dos juízes, mas se a gente assistir, assim, assistindo a luta, a gente conseguia ver que no primeiro round ficou assim, bem dividido, a Claudinha foi até melhor, né? Mas acabou que ela cansou um pouco, né? E aí a Nina conseguiu tirar proveito desse cansaço e acabou vencendo. E até porque realmente. a Claudinha ela é muito boa no jiu-jitsu, mas não é muito boa na trocação. Então ela acabou cansando nos 2 últimos rounds, foram um triplo 29-28. Talvez a gente possa duvidar um pouquinho da decisão dos juízes, né? Poderia ter sido aí um 2-1, né, dos 3 rounds, mas a gente torce pelos nossos atletas do estado, que Claudinha possa vencer a próxima e poder disputar aí o cinturão para trazer aqui, né, fazer igual Patrícia, trazer esse cinturão para o nosso estado. Chegou a hora de saber tudo o que rolou na última semana no mundo dos esportes. Conta pra gente, Milka. A seleção brasileira não conseguiu superar o Canadá em jogo valendo uma vaga na Copa do Mundo de Basquete que acontece ano que vem na China. O Brasil tentou, mas não venceu os canadenses que garantiram sua vaga no Mundial com a vitória. E para embarcar junto com o Canadá, a seleção depende dos resultados dos próximos jogos eliminatórios que serão disputados em fevereiro. E o potiguar Jadson André está de volta à elite do surf mundial. Com uma virada emocionante, o surfista ultrapassou a barreira dos 18 mil pontos e chegou à final da Vans World Cup. O Pato é o mais novo campeão da Liga Nacional de Futsal. A vitória veio no último domingo em jogo contra o Atlântico de Erechim. O time paranaense foi fundado em 2010 e é campeão da LNF pela primeira vez. Essa semana, o Atlético Paranaense voltou da Colômbia em um empate de 1-1 com o Júnior Barranquilla em um jogo de ida pelas finais da Copa Sul-Americana. Os times voltam a se enfrentar na quarta-feira para a finalíssima do campeonato. O Giro Esportivo vai ficando por aqui. Até semana que vem. Obrigada, Milka, por mais um giro. Agora, falando de basquete, teve calouro brilhando na última rodada da NBA. Luka Doncic marcou 11 pontos em sequência no último quarto da partida na vitória dos Mavericks sobre os Rockets por 107-104. Os Bucks venceram os Raptors na partida direta pela liderança da Conferência Leste. Os canadenses perderam por 104-99, mas seguem na primeira posição. Os Celtics venceram os Bulls por incríveis 133-77. Foi a pior derrota na história do time de Chicago na NBA, que ocupa a última colocação da Conferência Leste. Meu Deus, o que foi que aconteceu com o Bulls? Anos 90 aí, acho que eles têm saudade daquela época com o Michael Jordan, não é não, Letícia? Com certeza tá fazendo aí uma falta esse grande ídolo, né, para uma franquia que realmente tem uma história muito bonita na NBA. Mas o time, assim, tá num processo de reconstrução e tá faz um tempo, né? Eles já não são tão bons assim faz alguns anos. Tinham Jimmy Butler, né? Trocaram ele faz um tempo já, então foi um nome de peso que saiu e agora eles estão tentando reconstruir com jovens jogadores vindos da draft, né? Só que nessa temporada em específico eles já encaram vários problemas de início, porque vários jogadores importantes como o Lauri Markkanen, o Zach LaVine estavam lesionados assim no começo dessa temporada, tanto que, né, o técnico foi demitido, o Fred Hoiberg, porque eles começaram 5-19, né? 5 vitórias e 19 derrotas. E aí o novo técnico Jim Boylen assumiu nessa temporada, mas também tá uma situação tensa, porque ele é um técnico bem old school, assim, ele não é muito moderno e tá tendo já embate com os jogadores, inclusive nesse jogo contra o Celtics, ele fez algo que não é comum da gente ver mais na NBA, que foi tirar os 5 jogadores do primeiro time, né, principais, e colocarem no banco. Inclusive nos 21 minutos finais da partida, ele tirou esses jogadores principais, né, colocou no banco, que é meio que uma punição, mas ele depois na coletiva tentou dizer que era para descansar os jogadores, mas enfim, acabou sendo a pior derrota
na história dos Bulls, né? Então, Inclusive, a maior diferença de pontos da história da liga, né? Sim. Não somente da história do time, mas da liga também. sim, pois é. A gente vai ter que ver como é que o time se recupera. E vamos falar do Calouro aí que brilhou, 11 pontos em sequência aí no quarto. Sim, sim, é um jogador que eu admiro muito, o Doncic. Assisto ele desde que ele tinha 16 anos, jogava pelo Real Madrid. Foi, assim, um dos nomes de destaque nessa draft. Acredito até que tinha que ter sido escolhido em primeiro, mas ficou aí em terceiro para o Dallas Mavericks e com certeza está comemorando muito esse fato de ele ter caído aí para essa posição, porque fez a diferença nesse jogo contra um adversário ali direto, né, do time de Texas. O Luka, ele, como você falou, né, na nota, ele fez 11 pontos ali no final. Ele não estava tendo um jogo tão bom assim, mas teve até uma coisa muito interessante que aconteceu no intervalo, uma música sensação que fizeram pro Doncic, adaptaram, né, uns torcedores aí, no som de Aleluia, sabe? E fizeram Aleluca e cantaram no intervalo. Eu acho que ele se inspirou, né, e conseguiu fazer a diferença aí pros Mavs nesse final de partida. E foi bom porque foi 107 a 104, foi bem apertado. Então essa vitória foi bem importante. E teve os Bucks contra os Raptors. Aí essa disputa pela liderança, os Raptors continuam na liderança, continuam na liderança, mas foi bem direto aí. Sim, essa disputa aí a gente pode até ver nos playoffs, né, mais aí pra frente, porque são dois times que estão bem fortes na Conferência Leste. Como você falou, os Raptors continuam liderando não só a Conferência Leste, mas também a NBA todinha, mas os Bucks, eles vêm renovados para essa temporada. Eu acho que muito tem a ver com a troca do técnico, né? O Mike Budenholzer agora é o técnico, ele atuou no Atlanta Hawks na temporada passada e eu acho que ele conseguiu limpar assim, bastante os erros que o time cometia, principalmente na questão defensiva, e deixar o Giannis Antetokounmpo brilhar, que é o candidato aí para MVP. Os Raptors, por outro lado, não fizeram um jogo ruim, mas contaram com uma noite bem péssima do Kyle Lowry, que só marcou 0 pontos, e realmente está aí numa espiral meio negativa para a equipe. É isso aí, NBA são vários jogos, então para você, amante do basquete, dá para assistir muita coisa aí na semana. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais TV o Esporte.